Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo com mais um podcast. Sejam bem-vindos. Graça e paz para todos. Que vocês possam ser abençoados hoje através dessa entrevista. Que se você está conectado conosco aí já deixe sua mensagem. Façam suas perguntas para o nosso entrevistado de hoje. Participem conosco. É importante vocês se inscreverem no nosso canal. Eu estava hoje fazendo uma análise nos nossos dados aí do nosso desempenho. 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos, portanto nos dê aquela força, se inscrevam para nos ajudar a estar crescendo cada vez mais, para estar nos incentivando a sempre trazer mais vídeos para edificar a sua vida. Sem mais enrolação, vou passar aqui a nossa vinheta de abertura e na sequência a gente volta aqui com o nosso entrevistado à noite, que é o evangelista Jefferson. Voltamos, foi rápido, vocês nem viram o passar do tempo. Estamos aqui de volta, seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no mais uma entrevista. Fique à vontade, a casa é sua. Você pode contar a história da forma que você quiser, seja usado por Deus, o espaço é todo seu. Então, seja bem-vindo. Eu que agradeço a todos que estão nos ouvindo também nessa noite. Que Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja com cada um dos ouvintes. E fico feliz pela oportunidade cedida pelo Tiago. Quero agradecer e externar minha gratidão a vocês aqui da Igreja Batista. Pois bem, Tiago, a minha experiência de vida, antes de aceitar a Cristo, é uma experiência um pouco tanto quanto normal dentro do contexto que eu vivia. Na adolescência que eu morei no bairro do Jardim Cervezão, eu tive vários problemas, como um aborrecente mesmo que eu era, e que na verdade não ajudou muito para que eu fosse uma pessoa da forma que os meus pais gostariam que eu fosse. Então, alguns problemas que eu tive na minha adolescência acarretou para que eu me tornasse uma pessoa totalmente anarquista, ou a palavra certa seria totalmente libertino, porque há uma sensação de liberdade quando você é adolescente e jovem. A gente se sente super-homem. A gente se sente, exatamente. Que nada vai acontecer com a gente. Exatamente. Então as pessoas em si, elas precisam entender que quando nós não temos o Senhor Jesus na nossa vida, a gente começa a praticar coisas que a gente nunca imaginou que faria, até porque um abismo chama o outro. Se você for olhar isso aí, não é tanto usar a Bíblia, mas vamos falar aqui o que é certo. Um abismo, ele vai arrastar outro abismo. Então as pessoas, às vezes, que está aqui, tá me ouvindo aí na sua casa, talvez pode estar dizendo assim, o Jefferson tá bem aí, ele tá falando legal, mas nem sempre foi assim. Então, quando as pessoas hoje, eu vejo essa mocidade, a adolescência de hoje, os jovens que falam, a gente é pra frente, ouve umas músicas de funk aí, acho que é pra frente, é totalmente o oposto. Na minha época, a gente já era mais pra frente do que eles. Se for analisar mesmo, a gente era mais pra frente. Por quê? As pessoas da minha época, a gente não tinha contato tanto com rede social. A gente tinha que ir mesmo pro tete a tete, pra conversa, para resolver todos os problemas que a gente acarretava na época. E uma das coisas que às vezes as pessoas procuram fugir daquilo que passou que era negativo. Algo importante para a minha vida foi ter vivido o oposto do que eu vivo hoje. Minha vida nem sempre foi assim. Eu nem sempre consegui sorrir sem usar alguma coisa. Participar de roda de samba, com 12, 13 anos começar a fumar cigarro, querer ter uma vida muito para frente, porque são coisas que a gente faz inconscientemente e parece que não.
E encaixa tudo dentro de uma libertinagem. Aí, portanto, quando a gente fala que Jesus vem para salvar, resgatar o perdido, aí se encaixa eu. Eu me encaixo nessa história aí. Então é importante as pessoas que estão nos ouvindo aí, que pode estar passando por uma dificuldade com um filho, com alguém querido que você está aí dizendo, pô, parece que não vai ter jeito, eu vou conseguir, ele não vai sair dessa, ela não vai sair dessa situação adversa. Muito pelo contrário. Eu incentivo você a estar orando por essas pessoas. A não estar desprezando elas. Ah, mas ele é envolvido com homossexualismo, ela é envolvido com lesbianismo, ele é envolvido com prostituição, uma série de coisas que as pessoas sempre citam aí, que é algo tão comum com drogas, outras coisas mais. Como os outros pastores, eu tá assistindo um pedaço da entrevista do pastor Paulo, que uns pontos lá a gente entende que é isso mesmo. O pior problema é a pessoa assumir quem ela realmente é, porque ela está vivendo dentro da situação. Sim. Então o que mais me desagradava dentro da minha adolescência, da minha mocidade, é quando eu era confrontado por pessoas que às vezes diziam assim para mim, meu, você precisa mudar de vida. Eu achava que eu nunca precisava. Porque eu achava que eu estava bem. A gente está naquele mundo, a gente não consegue enxergar que a gente tá indo no caminho ruim. Exatamente. A gente acha que a gente tá certo. Pô, a gente tá certo. Falar assim, pô, tô bem. Eu via que pessoas estavam se perdendo naquele caminho, vício de cigarro, vício às vezes fumava maconha, e na mesa no meio da noite cheirava cocaína. Então para mim isso aí tudo estava dentro do pacote completo de ser uma pessoa descolada. É por isso que eu falo para muita gente hoje, pô, você tá vendo eu hoje, você talvez tá pensando assim, pô, esse cara às vezes tá falando de Deus, tá falando de Cristo, fala assim como se fosse alguém, as pessoas me veem assim, pô, às vezes você é radical em falar algo. Eu falei, não é isso, é algo que me trouxe mudança. É algo que você vai entender. Então o período da adolescência, que foi o período mais conturbado, e é importante dizer que eu já fui em igreja, eu vou em igreja desde quando eu era mais jovem. Eu ia para a igreja do Evangelho Quadrangular fazer visita com 13 anos, com 10, 11 anos, 13 anos. Então, na verdade, o fato é que muita gente pensa, pô, tô indo na igreja lá, parece que nada vai acontecer. Ah, tô indo na igreja, tô indo por ir. Não, a hora vai acontecer. E se você for entender, principalmente quem é pai, quem é mãe que está me ouvindo hoje, não desanima de acreditar que Deus pode fazer um milagre no seu filho. Não desanime, porque a minha mãe, ela sempre acreditou. E teve outras pessoas que me ajudou muito, o pastor Marcos Rosa, que foi uma das pessoas que me aceitou da forma que eu cheguei. Eu mandei a foto pro Thiago aí, tá aí a foto? Tá, peraí. A foto tá aí. As pessoas que estão me ouvindo, tá eu juntamente com o evangelista Luciano também, que é da Igreja Jesus ao Caminho. Ele tá aí. Na época nós não éramos. Sim. E esse foi um aniversário. O que tá com o copo de cerveja na mão sou eu. É você e o evangelista. E o outro é o outro evangelista Luciano. Então esse aí foi o aniversário do meu irmão mais novo, que na verdade essa festa aí foi organizada toda por uma galera, que na verdade nesse dia a gente conseguiu juntar fundos para fazer uma festa, alugamos chácara, compramos cerveja. Então era uma festa que na época, se for traduzir para hoje, é um estouro. Era um estouro, porque na verdade nós tínhamos o quê? Eu tinha 17, meu irmão tinha 15, 17, 15, ou seja, já era para frente. Na verdade, na linguagem de hoje, porque hoje em dia as pessoas pensam que, pô, a pessoa é para frente porque dá duas balançadas no braço lá, ou canta um funk, ou fala alguma coisa que é libertina, mas a gente já era. Então isso não é motivo de orgulho, isso na verdade é motivo para você entender que tudo que você passa na vida, se você for buscar realmente depois de todos os problemas, de todo o caos que você, às vezes parece que não, mas quem gera isso somos nós. Porque é interessante dizer algo importante aqui. Quem gera essa situação é a nossa relutância em querer ouvir o que Deus tem preparado para nós. Porque às vezes a gente não quer ouvir. Falando com você mesmo, você comentou aqui que você sempre fugia. Eu sempre fugia. Você sempre fugia. Da mesma forma era eu. Então recebia convite do pessoal da Jesus ao Caminho. Tinha uma igreja aqui próximo dessa igreja onde a gente está, que quando era virada de ano, eles convidavam a gente, tá certo? O Richard, a Camila, o pessoal lá da M18, o pessoal convidava e a gente ia. Chegava no culto, depois do culto a gente ia beber. Mas a palavra havia sido semeada. Minha mãe ia para a igreja do Evangelho Quadrangular e ela, mais radical ainda, chegava falando: se vocês não tomarem a posição, é pro inferno. E era a situação que às vezes a gente parecia que não, mas aquilo já falava aos nossos corações. E quando era criança, o pessoal da igreja presbiteriana também já entrava com a palavra para falar com a gente.
Mas para a gente entrar realmente onde eu quero chegar, falando aqui basicamente o fundo da minha adolescência, mocidade, aí o negócio foi mais difícil. Porque com 15, perto do 15 e 16, até esses dias eu estava em São Paulo falando com meu primo falava assim, pô Jeff, às vezes você saía de lá, você vinha pra cá, a gente nem sabia que você vinha. Pegava eu e meu irmão, a gente ia. Pô, tinha 15 anos de idade, pegava o busão e ia pra São Paulo. Tava nem aí. É doido. Tava nem aí. E isso, lá, e lá pegava. E lá o risco de sumir é grande. Não, mas eu não tava nem aí. Ou seja, eu particularmente achava assim, não, eu nasci pra ser um cara totalmente fora da realidade. Eu não quero ser um cara que nem eu tô vendo aí. Tinha muito amigo meu que era da igreja evangélica, muita gente que participou, falava assim, pô, pra mim ser igual esse aí. E era uma coisa que eu discriminava, porque eu não gostava daquele método de vida, o método de vida que era aquele método regrado. Chegar em casa, ser um filho exemplar, ser um aluno exemplar, coisa que eu não era. Até nós tínhamos um programa na rádio aqui, na rádio do pastor Wagner, na época, acho que era do tio dele, e uma vez eu dando testemunho na rádio, a diretora ou a zeladora do Zita de Godoy ligou. Rapaz, você tá com Jesus, olha quanto, você era isso. Ela foi e esculambou, porque ela sabia quem eu era. Na verdade, quando a gente participava, a gente era, não é do mundo, porque todo mundo está no mundo. Quando nós não éramos, estávamos em Cristo, a gente dava muito trabalho. Então o fato é, as pessoas sempre viam como a gente e falavam assim, não, esse cara é dois destinos. Cadê o cemitério? Sim. Cadê o cemitério? Porque na verdade as pessoas não querem ter que acreditar, mas infelizmente o destino de muita gente que quer viver uma vida da forma que eu vivia. Sim. Tudo leva ao caminho de morte. Um buraco, um abismo levava o outro. Aí foi então que nesse caminho eu comecei a me envolver com outras coisas. Nesse tempo eu comecei a me envolver com música de ritmo de hip hop e de rap que era com frequência. Só que aí, algo que me deixava assim, que eu fiquei muito cativo mesmo, fiquei preso mesmo, foi nesse ritmo. Porque esse ritmo, aparentemente não, Thiago, mas é algo interessante aqui. Algo que as pessoas às vezes não conseguem enxergar é o ocultismo por trás das músicas. Você já viveu isso. Você já viveu isso, porque você gostava de rock pesado, você sabe como é que é. Então todo mundo que gosta de alguma coisa que está ligado a alguma coisa ligado ao mundo paralelo, que aparentemente não existe, mas existe, que é o mundo espiritual, ele vai começar a compactuar com coisas que estão envolvidas com o ocultismo. Sim, vou dar um exemplo. Como eu gostava de músicas de rock, praticamente eram todas em inglês. Depois que eu peguei para traduzir, que eu vi os teor das letras, eu tava cantando coisas ao inimigo. Exatamente. E hoje eu sei que palavras têm poder. Sim. Então eu tava falando aquilo, eu tava declarando aquilo para minha vida, eu tava pedindo para aquilo vir para minha vida. E só aqui pra gente entender aqui, pra gente continuar, então o que eu fazia? Eu ouvia muito música desse tipo. Tanto eu como a galera do pessoal da época, pessoal que estava junto com a gente. Então, era muito comum eu ouvir músicas que tinham apologia a drogas, Sim. apologia ao crime, apologia à liberação da maconha. Você vê como é que é? Teve até esses dias eu tava rindo sozinho, cara. Eu falei, olha, eu era um cara totalmente fora do cabo mesmo. Não, é real. Eu rindo sozinho. Porque eu pego às vezes essa foto que tá aí, eu fico olhando e falo assim, pai das luzes, o que Deus fez comigo? Porque na realidade... Ali você tava só o pó da rabiola. Não, só tava... E se você for atrair para mais perto, dar um zoom nessa foto, você vai pegar aí uma folha de maconha que era feita pelos hippies que vendia na rua da praça, no centro, que a gente usava, porque a gente achava que a gente tava bombando, cara. Mas tava ridículo. Se você vai analisar mesmo, a gente tava totalmente fora de si. Aí você vai começar, eu comecei a rir sozinho. Mas aí a gente começa a interpretar o seguinte: quando as pessoas começam a ver o que Deus faz na vida das pessoas, as pessoas começam a dizer, realmente, há poder na palavra e há poder no nome de Jesus. Aí você vai ver, quando eu ouvi essas músicas envolvidas com o ocultismo, como eu não sabia o que era, aparentemente não, mas toda noite, olha, eu falo aqui em Cristo, a verdade não minto. Quantas vezes que eu ouvia
o diabo fala assim para mim, ó, um dia você vai ser reconhecido por tudo isso que você faz. Eu ficava ouvindo aquilo, mas eu falava assim, mas peraí, reconhecido do quê? Porque na verdade eu só atrasava o meu lado e atrasava o lado de quem estava perto de mim, na verdade. Sim. Porque na verdade você se torna uma pessoa que está carregando com você coisas que ninguém queria estar muitas das vezes ouvir. E nós tínhamos um grupo bom, a galera boa lá da rua. Eu me lembro que tinha reuniões ali que a gente ficava até 4 horas, 5 horas da manhã, que juntava 30 pessoas. Mas tudo gente que não tinha nada, aparentemente não tinha nada a perder. Aí ali a gente, quando não tinha dinheiro para beber, era só abrir a boca e falar assim, eu não tenho R$1 no bolso, de repente aparecia 5, 6 litros de vinho. Aí alguém do bar ia lá e pagava cerveja. O dia que eu dizia que eu não tinha dinheiro nenhum para beber nada, era o dia que eu mais bebia. Sim. Aí eu começava a entender, eu falei assim, mas peraí, a minha mãe pegava e ia pro culto. Eu lembro que a minha mãe pegava, meu cunhado pegava minha mãe e meus pais, meu pai não dirigia, meu cunhado pegava e levava meus pais pro culto, levava e ia buscar depois. Aí a gente todo embriagado na rua. E o povo da rua zombando dos meus pais, falando, peraí, os pais estão na igreja e os filhos estão nem aí com a paçoca. Aquele ali então, não tinha um fim de semana que eu não me embriagava a ponto de cair. E a rua já estava esperando aquele show. Incrível que pareça. Aí juntava a música, esse tipo de música. A gente trazia essas músicas que aparentemente eram músicas que só traziam para nós aquele momento, aquele saculejar do corpo, mas a gente não, eu mesmo não sabia que o que estava por trás daquilo lá era o ocultismo. Letras que tinha envolvido, eu nem vou citar nomes aqui, até porque eu acho que também é desnecessário, até porque também não é legal para a plataforma, mas existia muitos deles lá que você via qual que era o que aconteceu depois, que já havia acontecido. Era assassinado, era envolvido com tinha muito dinheiro por causa de voto que havia feito, havia entregado a alma para outras seitas, e a gente sabia, eu não sabia. Tem cantor que eu ouvia quando eu não era convertido, que eu fui descobrir esses dias que era bruxo. Exatamente. Era mago. E você sabe aonde que eu fui fazer recente? Eu fui atrás de tudo isso aí. O áudio tá bom? Eu fui atrás de tudo isso aí. Eu fui fazer o quê? Eu falei assim, eu vou pegar todas essas músicas aí, eu vou começar agora, ó, com essa mente que eu tenho, vou começar a observar o que eu estava ouvindo. Rapaz, você começa a analisar que tudo aquilo que você falava de boca cheia, não era de boca vazia não. A gente falava de boca cheia. Por isso que a vida nossa era entravada. Na verdade, literalmente era travada. Porque aí você vai entender o seguinte. Nesse caminho, nesse período, antes de aceitar Cristo, eu estava com o cabelo grande. Esse cabelo que eu estava aí. Eu me lembro que eu comecei a ter problema, pastor. Comecei a ter problema sério. Eu comecei a ver que a minha vida ela começou a perder sentido. Sabe quando você perde o sentido? Eu falava tanta coisa que eu não sabia, eu ouvia tanta música que eu não sabia o que eu estava ouvindo. O significado, exatamente, por ser música em inglês, eu não sabia o significado, quem estava por trás, o que ele havia feito, o voto que ele havia feito, com quem que ele havia compactuado, e eu ficava ouvindo aquelas músicas com uma intensidade tão grande, todo dia, porque o meu café da manhã eu ligava, e minha mãe crente em Jesus. Você tinha, desculpa cortando, você tinha quantos anos? Nesse período, tinha 15 anos. Cara. 15 anos? 15, 16 anos. Só atrapalhando um pouquinho, seja bem-vindo, Jefferson, peço perdão a todo mundo. Imagina. Que eu tive uns problemas extras curriculares, né? Muito bom. Então você tinha 15 anos? 15 anos. E era o que a gente fazia, até comentei aqui, o povo hoje fala que é para frente, mas na verdade não é, a gente já era, porque não tinha mídia para provar que a gente fazia, mas nós fazíamos já. Sim, não tinha rede social. Não tinha rede social para mostrar as loucuras. Internet, um celular, tirar foto, selfie. Não, isso aí era coisa... Só isso Deus. Aí era... Né, só Deus gravou. Só Deus ali vendo e falando, né? Que situação que esses caras... Haja anjo para guardar esse homem. Haja anjo. E aí o que eu fazia? Eu ouvia aquelas músicas de apologia, e aquilo aparentemente, elas estavam tirando a minha vontade de viver. Sim. Vontade de viver. Nesse período aí, pode ver, nessa foto, estava até inclusive com a folha ali da maconha,
E chegou um dia, eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava tão cansado, porque nesse período eu não tinha conseguido terminar o ensino fundamental, certo? Não havia ensino fundamental, não estava com o emprego que eu queria. Sim. Eu comecei a perceber que, para mim, eu falei assim, não, minha vida não tem mais sentido. Comecei de tanto, porque já tinha ido na igreja, de tanto ouvir Deus fazer, minha mãe falar, testemunhar, e porque o anjo do Senhor acampa, e na verdade eu já havia visto milagre dentro da minha casa. Eu via milagre. Aham. Eu via, porque teve um período que estava todo mundo desempregado, a gente comia melhor do que como está todo mundo empregado. E a minha mãe dizia, Deus vai prover, Deus proverá. Eu ficava olhando para minha mãe. Mulher de oração, orando sempre. Quantas vezes eu chegava, foi até uma oportunidade, que eu vou ter a oportunidade de falar isso, ela não via, claro. Um dia eu cheguei mal. Mal. E eu, para ela não ver, eu pulava o muro. Para o meu pai não ver. Meu pai é mais radicalzão, mais bravo, fala assim, vou fazer o seguinte, eu vou pular o muro, passar por cima da casa e vou entrar. Bêbado, ruim. E eu lembro que ela estava na porta. Ela chegou e falou assim, não filho, vai deitar, vai dormir. Diz que passou coisa de meia hora, 40 minutos, ela vinha, bem quietinha. Colocava a mão na cabeça e profetizava, falava assim, ó, esse aqui é um homem de Deus. Eu ficava quieto. E ela colocava a mão no meu irmão, que estava embaixo, que também é obreiro na casa de Deus. Ela profetizava. E você fingia que estava dormindo? Não, eu fingia que estava dormindo, mas eu ouvia. Eu falei assim, rapaz, essa mulher está mais maluca do que eu. É eu que bebo. Sério. Ela vinha com, sabe, com uma convicção. Com a convicção, eu falava, mãe, rapaz, essa mulher não está enxergando. Ela falava assim, ó, Senhor, está aqui o teu servo. Eu falei, servo do Senhor, eu? Ela está louca. Ei, meu pai. Eu falei, essa mulher... Mas só que eu não entendia qual que era o propósito dela. Ela tinha uns olhos espirituais que você não tinha. Exatamente, porque ela enxergava. Sim. Ela começou a enxergar o que Deus estava para fazer. Ela não enxergou o momento que eu vivia. Tanto é que ela nunca aceitou. Se você bater lá, for falar para ela, falar assim, ó, Deus não vai fazer, você vai tomar dela um monte de nome. Falando que está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Porque na verdade ela sempre visualizou a gente como homem e mulher de Deus. Sim. Ela nunca conseguiu, as pessoas iam lá e diziam ao portão, ó, seu filho está andando assim, assim, assado. Ela falava assim, eu não aceito. Deus não vai permitir que vai acontecer, não vai acontecer tal coisa. E aí o que acontecia? Quando a gente ouvia aquilo da boca dela, a gente ficava naquela em cima do muro. Eu falava assim, peraí. E chegou um dia que eu falei assim, eu estava cético de tudo. Incrédulo, cético, eu falei, não é possível. Não é possível, essa mulher ora, parece que o negócio fica... E eu cheguei ao extremo, rapaz. Eu cheguei porque aí eu fui, eu me lembro que eu estava trabalhando, coisa assim que passou na minha cabeça, um flash. Eu lembro que teve uma noite que eu cheguei, esse cabelo meu, eu comecei, falei, não, eu vou cortar esse negócio, que isso daqui tá... Já chega, já... Sabe quando dá um... Parece que começou a dar uma sacudida em mim assim, eu fiquei... Eu olhei, eu tinha perto de 18 anos. Aí começa a história mais complexa da minha vida. Uhum. Perto de 18 anos. Eu cheguei, na época eu já tomava cerveja só de fim de semana, eu já estava começando a tomar na semana. Fumava quase 2 maços de cigarro por dia. Até meu pai um dia falou assim, filho, você está fumando muito cigarro. Você está definhando, você só bebe café e fuma cigarro, você já não come. Eu estava só o couro e a cabeça, né? A gente só o chassi, exatamente. O chassi do grilo só. Aí eu lembro que ele dizia isso, eu trabalhava. E eu cheguei um dia, eu falei assim, quer saber? Eu dobrei o joelho, eu dormia numa beliche. Eu dobrei o joelho e falei, olha, a oração mais ousada que eu fiz. No mínimo eu estava louco. Hoje, como teólogo, a gente interpreta loucura. Se você falar isso aí para Deus, está querendo ver Deus matar você no extremo. A gente fala assim, a gente que agora conhece um pouco mais, fala, nossa, você falou tanta coisa que Deus acha que falava assim, não, eu não estou conseguindo processar. Eu falei assim, o pastor, e Tiago está aqui, os irmãos que estão do outro lado ouvindo. Eu falei assim, ó, Deus, se o Senhor estiver aí, que loucura, hein? Se o Senhor estiver aí,
e o Senhor estiver me ouvindo e tiver alguma coisa para mudar em minha vida, começa a mudar, porque eu não aguento mais. Essa vida não está me proporcionando, porque eu tinha desejo, literalmente, de que a vida minha fosse tirada. Aí que está a questão das músicas que eu ouvia. Porque aparentemente não, ela estava o quê? Sugando a vitalidade, porque eu não queria viver mais. O meu desejo era viver vício, balada, madrugada, partir para droga, qualquer coisa, vamos lá resolver essa situação, não vamos deixar as coisas da forma que está. Ou seja, querer viver uma vida totalmente fora até que a morte chegasse. Porque para mim não fazia mais sentido. Eu achava que mesmo na minha idade, eu achava que com 18 anos eu tinha vivido tudo. Olha a tolice. Não tinha uma perspectiva de futuro, não tinha, de sonho, de não conquistar. Não tinha, porque na verdade eu entendi o seguinte, que ali eu tinha uma mente, aí que eu fui entender o porquê. Aí depois eu fui ver, analisar a história de algumas pessoas que eu ouvia a música dele e que ele tinha, a mente dele era a mesma coisa. Porque as músicas dele diziam o seguinte, ó, eu nasci, mas eu estou com um dia contado, eu nasci, mas eu vou morrer, eu nasci, eu vou morrer, tanto é que fui morrer com 26 anos. E o pior não foi isso. Se torna, Salmo 115, né? Você se torna aquilo, não tem ouvido, não tem pé, você vai adorando aquilo e você vai se tornando igual. Exatamente, eu estava me tornando semelhante, porque para mim, se a morte viesse, era como se eu fosse assim. A minha mente, ela estava tão cauterizada que eu já falei isso em outros lugares. Eu estava com a mente preparada para ir para o inferno. Se hoje eu morresse, eu acordasse do inferno, era aquilo que eu queria viver naquele momento. Porque não tinha coisa que me daria mais prazer do que estar no inferno, porque era o que eu ouvia. Era o que eu queria fazer, onde eu queria estar. Aí que eu comecei, foi aí que eu cheguei a esse extremo. Aí eu falei para Deus, se o Senhor tem algum propósito na minha vida, o Senhor começa a mudar, porque eu não aguento mais. Uma loucura santa, né? Uma loucura santa, porque aí se encaixa a oração da minha mãe. Sim. Só que aí o negócio vira. Aí o negócio vira legal. Aí vira. Só que aí a minha vida começa o quê? Deus falou assim, você quer do jeito que você está falando, você quer saber se eu existo? Ele começou a mostrar para mim quem eram os que eu achava que eram meus amigos. Aí começou a doer. Aí ele começou a se revelar, e o inimigo das nossas almas se revelar literalmente por intermédio da vida daquelas pessoas. Aí Deus começou a abrir meu olho bem devagar, falando, tá vendo isso aqui, ó? É isso que você quer para você? Olha o que vai acontecer com aquilo lá, olha o que está acontecendo com aquilo. Sim. Aí eu começo então a ter um estalo. Um desperto. Você, peraí. Onde eu estou indo? Para onde eu estou indo, cara? O negócio meu está ficando, mais ou menos assim, ó. O que minha mãe está falando lá tem base. E com 18 anos? Isso é com 18 anos. Trabalhava normal. Vida normal. Normal. Chegava em casa, era aquela vida, saía, final de semana, esquece, começava a sexta-feira, agora, 10 horas da noite, parava 10 horas da noite de domingo. Naquele período que a gente se conheceu lá na URP, você já estava conversando? Já estava começando. O início, pode ver que aquele período ainda eu passava por alguns problemas. Entendi. Porque eu já tive muito problema por causa do quê? Porque aí entra a questão de você cantar muita música envolvida com esses caras. Parece que não, mas vai impactar a sua vida. Sim. Aí que acontece? Aí teve uma situação, nós fizemos um churrasco lá, e um certo dia eu me lembro que eu fiquei muito ruim, mas de uma forma extrema. Que eu achava que eu ia morrer. Eu falei, não, eu vou morrer. Porque aí, como eu fiz a oração, que eu fiz o pedido lá, eu comecei a querer me apegar com Deus. Aí um dia eu olhei para minha mãe e falei assim, eu estou indo procurar uma igreja. Minha mãe olhou assustada e falou, rapaz, o que está acontecendo? Eu morava aqui perto da 18, meus pais moram aqui próximo da igreja, e eu atravessei a rua, e na época eu não tinha uma calça normal, igual essa calça jeans aqui que eu tô. Aí era o pior. Que as minhas roupas eram tudo big, camisa grande, eu não andava sem boné. Falei, que igreja que eu vou agora? Eu me senti mal, mas eu estava muito mal mesmo. Falei, nossa, agora eu tenho que procurar
né? Vou procurar alguém, a paz que eu preciso ter está dentro da igreja. Aí que está o problema. Eu fui procurar e aonde eu encontrei? Nenhuma. Cheguei numa igreja muito tradicional que quando eu entrei começaram a zombar. Da forma que eu estava. Não vou citar o nome da igreja também por questão de ética. Ninguém chegou próximo. Porque quando você chega dentro da igreja, por isso que é importante, por isso que eu quero aqui dar ênfase para o nome de um pastor, que é o pastor Marcos Rosa, da Igreja Cristã Filadélfia. Esse aceitou da forma que eu cheguei. E eu cheguei feio. Quando eu cheguei lá, pastor, até o senhor que está aqui, o senhor vai falar, o sangue de Jesus tem poder. Presta atenção, diáconos, nesse rapaz aí que o negócio vai ficar tenso. Mas o pastor Marcos, ele teve paciência e trabalhou um período de libertação comigo muito bom. Pastor Marcos Rosa, depois eu vou estar enviando esse vídeo para ele, porque é uma pessoa, um pastor que mora no meu coração, ele sabe disso. E a questão maior, o problema maior, foi quando eu tive fazendo essa oração e eu comecei a ter distúrbio, que na verdade nada mais era do que obra de feitiçaria que haviam feito. Juntando tudo isso, fizeram uma obra de feitiçaria. Aí pronto. A obra de feitiçaria que foi feita estava dentro de uma carne que a minha mãe depois foi num culto e uma irmã que veio de São Paulo revelou no culto. Só que nesse dia, quando ela foi revelar para saber o que havia acontecido, eu estava internado no hospital psiquiátrico. Eu fiquei doido. Juntou demônio, juntou a confusão que eu estava na minha mente, juntou a obra de feitiçaria. Porque segundo a missionária que veio, porque ela não conhecia, uma coisa é você conhecer a história. Sim. Agora, como ela, minha mãe falou assim, peraí, o Jefferson está passando lá e Deus falou para ela, não, esse negócio não é para a vida dele. Porque as pessoas que estavam, você vê como é que é, o circo que foi criado na rua, que eu havia me enlouquecido por uso de produto ilícito, que era droga. Sim. E não era. E não era isso. Aí minha mãe foi num culto, numa tarde da bênção, eu nem sei o nome da igreja, chegou lá, Deus usou a missionária para falar, falou, ó, seguinte, tem uma família aqui, estava ela e meu pai, falou, tem um casal aqui, que vieram assim, 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 e ela falou assim, ó, pode ir lá buscar ele lá, onde ele estiver. Nunca tinha visto a minha mãe, pode ir lá buscar que a obra quem vai fazer sou eu. Aí eu passei uma semana lá dentro, eu precisei clamar a Deus realmente. Aí entra a oração ousada que eu fiz lá atrás. Sim. Ou seja, você não perguntou se eu realmente existo. Lá Deus usa pessoas que aparentemente são pessoas que não davam nenhum tipo de ouvidos para você, e a pessoa olha e fala assim para você, ó, é o seguinte, você vai ficar só um período aqui, já estão vindo te buscar. Deus sabe o que você está passando. Você chegou no fundo do poço. Cheguei ao extremo. Cheguei no fundo do poço. E as pessoas que diziam ser meus amigos foram os que começaram a zombar de mim. Nessas horas some tudo. Não tem mais jeito, não vai, já é. Não, palavras, inclusive pessoas, por isso que é importante a gente falar isso aqui, por isso que é importante você que está me ouvindo, não se desesperar com as pessoas que você ama. Porque se eu não tivesse um ponto de reflexão, que era a oração da minha mãe, pessoas que me ajudaram, que fizeram parte, que estiveram lá de oração, aí entra o pastor Natalino, entra o Ministério da Jesus ao Caminho, entra muitos pastores que estavam orando no período, que me ajudou, porque neste período, aqueles que estavam comigo em trevas não quiseram vir mais atrás. Porque esse cara aí ficou louco. Esse aí não vai ter retorno mais. Esse aí já era, porque do jeito que ele saiu daqui escoltado por ambulância para ir para um hospital psiquiátrico. O cara está totalmente louco, só que as pessoas não vão entender que é o mundo espiritual, porque não vão entender o que é o ocultismo. Sim. Eu estou balançando a mão, que estou pensando que eu estou pregando para multidões aqui. Mas você está pregando para multidões. Sim. No sentido assim, quando falo do número de pessoas. Sim. Bem lembrar que pelo pastor. Então, as pessoas que estavam contextualizando comigo a vida que tinha, aí eu comecei a enxergar. Foi aí que nesse período veio o meu irmão, aceitou a Jesus, o meu primo, e muita gente começou a ver, porque aí eu comecei a pegar, aí que foi o pior.
Eu tinha mais de 30 CDs original, queimei. Porque lá dentro do hospital eu comecei a entender o que era ocultismo. Porque lá dentro o diabo usava pessoas para vir falar comigo. Querendo dizer assim o seguinte, ó, você saindo daqui, você vai se tornar uma pessoa mais querida ainda, porque você já está passando por um outro nível. Na verdade, o nível que ele queria que eu me suicidasse e tirasse minha própria vida. Aí que está a questão. Porque teve um dia que eu fui para ir para o culto, o poder das trevas queria me jogar a ponto de eu senti literalmente. Vocês são homens de Deus, vocês vão entender. O poder das trevas querendo me jogar para que eu me jogasse na frente do carro. Porque ele falou, não, isso aí não pode passar, porque se ele passar, ele vai gerar um impacto trazendo pessoas que estão lá fora para o reino da luz. Ele sabe. Ele já sabia que eu ia gerar problema para ele. Aí que tá. Aí quando eu volto, eu começo a enxergar quem era quem. Eu me lembro que um desses dias aí eu comecei a ter o quê? Aí começo a ter crise de identidade para saber se era a voz de Deus, se não era. Porque eu já havia ouvido vozes que não eram a voz de Deus. Sim. Aí que está o maior do impacto. Porque na verdade muita gente confunde. Por isso que é importante a gente... vamos falar algo aqui. Eu só descobri que eu tinha envolvimento com o ocultismo depois de 3 anos que eu aceitei Jesus. Porque as marcas do ocultismo eram tão grandes na minha vida, que lá na frente Deus usou uma pastora, mas a pastora com muito medo de falar comigo. Ela começou a ver assim, ela olhou para mim e falou assim, Gerson, vou falar um negócio para você. Na sua vida tem algumas coisas suas que é envolvida com o ocultismo. Você se envolveu com o quê? O que você fazia? Tipo assim, o que você fazia? Ela chegou, não sei, no meu ponto de entendimento, Deus falou para ela, tá vendo aquela pessoa ali? Aquele rapaz ali, ele fazia algumas coisas para o inimigo das nossas almas que até hoje o inimigo quer levar ele e tirar ele daqui. Uhum. Foi aí então que eu entendi, porque até então, quando eu estava lá, eu não sabia. Eu não sabia que aquilo lá gerava o desconforto que ia gerar e o problema que ia gerar para mim. Essa luta espiritual. A luta espiritual, a confusão. Entendia. Eu não entendia aquela confusão. Porque a minha mãe falava, a oração vinha, o povo orava. Teve um dia que teve um corredor, aí depois tem um problema maior ainda. Esse corredor deu um problema terrível. Esse corredor que teve na igreja lá, o povo ficou doido. Porque nem pediram para mim entrar, eu estava tão fora de si que eu passei correndo no corredor. O povo falou, mas o que esse rapaz tem? Esse rapaz não está legal. Ele precisa de libertação. Só que aí você vai entender, porque a libertação... Muita gente vai imaginar que a libertação para muita gente é assim, ó. Não é. E não é. Em casos é um processo. É um processo. No meu caso é um processo. Para até achar a causa raiz de cada... Exatamente. Aonde estava o real problema que eu... Às vezes não é uma, é várias. Porque na verdade, pouca gente sabe disso. Eu só soube depois. Porque aí da mesma forma que o pastor Esdras está aqui, ele já é de uma família que é cristã de pastores, a minha família, tanto parte paterna como materna, já era envolvido com o ocultismo. Mais à frente eu ouço meu pai contar histórias do meu avô, que ele vivenciava, que eu entendi o porquê já havia na raiz da minha família envolvimento com o ocultismo, ou seja, a minha pendência para o ocultismo já era como se fosse hereditário. Já vinha uma sequência de espíritos familiares. Exatamente. Que vinha exatamente. Que parece que para muita gente que cresceu em Cristo, que está dentro do Evangelho, fala, pô, mas isso é real, gente, isso aí existe. Sim. Isso aí não é nem questão, porque tem muita gente de linha pentecostal, do ministério que eu faço parte, se estiver ouvindo, em nome de Jesus, não estou nem ligando isso com dogma de igreja, com nada disso. Só estou falando isso aqui de experiência própria. Eu, particularmente, antes de aceitar Cristo, eu tive contato, eu via demônios, eu conversava com demônios, eu cheguei a falar assim para demônio, aqui ó, o sangue de Jesus tem poder. Eu cheguei a falar assim para o demônio, eu falei assim, ó, eu queria ter a força que tal pessoa tem para que ninguém me tocasse. Para que tudo que eu faça, ninguém consiga ver eu sem... Não sei se você está me entendendo. Eu queria passar por situações adversas sem ser notado. Uhum. Ou seja, eu estava invocando mal.
Às vezes sem querer entender, mas já havia em mim uma certa raiz do mal. Aí que entra também as músicas, aí que eu consigo entender o que a pastora lá quis dizer. Porque eu via que ela me olhava com um olhar meio estranho, ela ficava um pouco afastada, ela não gostava de algumas atitudes minhas, mas eu acho que aí Deus começou a falar com ela. Porque na verdade, quando a gente é envolvido com isso, a gente não quer estar naquela situação, porque eu vi o jugo que eu cheguei, eu vi o fundo do poço que eu entrei. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Eu falei assim, se o Senhor está, olha, imagina essa oração. Oração mais idiota, mais tola que um ser humano. Se você está aí, você existe. Ou seja, Deus é excelso, supremo, alfa, ômega, princípio e fim, o ar que nós respiramos, tudo isso está envolvido, a presença de Deus, onipotente, onisciente, tudo isso nós já sabemos. Agora, quando você não sabe, você faz uma oração dessa, aí eu entendo o seguinte, que aí também entra a graça de Deus, falando, não, eu vou mostrar para esse cara quem eu sou. Sim. E só aconteceu o que aconteceu por causa da sua oração. Da minha oração ousada. Porque é uma questão de posicionamento, e você percebeu ali, você teve, querendo ou não, Deus te levou até aquela situação. Exatamente. E você viu Deus agindo. Eu me lembro que eu cheguei quando eu cheguei ao extremo mesmo, eu não consegui, a luz do sol, ela não era mais amarela. Eu só enxergava densas trevas a olho aberto. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir mais. Eu falava assim, nossa, eu não estou acreditando que eu estou passando por isso. E durou quanto tempo isso aí? Isso aí durou um período, esse processo, para eu, nesse período... É que você já começou a ir para a igreja, exato. E aí começou o processo de libertação. Processo de libertação, que foi o período mais difícil. Que aí foi quando começou a mexer, e aí começou a ver a batalha, né? Porque eles não queriam te perder. Exatamente. Mas já estavam sabendo que iam perder. Ia perder. E estavam fazendo de tudo para fazer ou você... ou morrer de vez, sucumbir de vez, ou não ir para o caminho. E não ir, não servir. Porque na verdade, quando eu fui, eu tive depois convites de pessoas que falaram, não, esse negócio aí, você não vai dar certo lá. Você não vai conseguir ficar lá. E por incrível que pareça, uma coisa que a gente tem que entender, que eu entendo hoje com outros olhos. Só que a igreja, igual nós falávamos no seminário, nós falávamos muito a respeito disso, que é uma situação que ainda existe um grande preconceito. A igreja ela não está preparada para receber certos tipos de pessoas. Não são todas as pessoas que estão preparadas. Por isso que Deus me enviou para o pastor Marcos Rosa. Porque teve pastores que não queriam. Fala, pô, esse rapaz é pura bucha. Vai dar trabalho. Esse aí vai dar trabalho. Vai acordar de madrugada. Esse aí vai me dar trabalho. E outra, qual que era? Eu já tinha a fama da molecagem. Aonde eu estava tinha menina. E eu entro numa igreja que é cheia de jovem. O que o pastor vai pensar? Veio aqui, atrás das ovelhas. veio namorar as meninas aqui, que isso aí não quer saber de nada com nada. Eu com aquelas calças da época, as calças que a gente usava eram calças que aparentemente era bem relaxada, mas eram calças que custavam caro. Eu não comprava nem Rio Claro. Eu ia em São Paulo comprar roupa. Era tão escravo do estilo que eu não comprava outro tipo de roupa. Eu não conseguia ir numa festa de social, porque eu nunca tive uma roupa social, fui ter depois. Fui comprar social depois de muito tempo. Então, quando eu chego na igreja com aquele monte de roupa, com aquele monte de estilo, a primeira coisa que vem na cabeça do pastor, pô, o que esse moleque vem fazer aqui? Esse moleque veio namorar, veio arrumar confusão. Mas, na verdade... Esconda. E você sabe que o que o Thiago falou aconteceu num culto de jovem. Aconteceu no culto de jovem. Eu cheguei num sábado no culto que os músicos se assustaram. Falaram, pode esconder tudo aí, que chegou o trombadinho da igreja. Esconde tudo aqui. Porque, na verdade, qual que era a visão que o inimigo queria passar para mim? Ó, tá vendo? Você não é bem recebido aí, não é seu lugar. Só que nesses cultos aí, de tarde de bênção e libertação, Deus usava pessoas que não tinham nem letra. Era isso que me impactava. Porque Deus usava pessoas, e as pessoas que Deus usava, Ele me provava tanto que era o amor dele para comigo, que Ele me provava que isso acontecia em menos de uma semana. Um dia eu me lembro que eu estava desempregado, até interessante contar isso. Eu estava nesse processo de libertação, eu estava no centro,
E no centro eu estava ali, eu orei. Eu sentado na praça da Rua 4, eu orei, eu estava assim sentado, cabelo, passava gel na época, né? Passava gel, uma camiseta, estava bem no estilo, tênis bom. Sentado, eu coloquei assim, desempregado, eu falei alto. Eu e outro colega que estava do lado, eu falei, rapaz, e agora, hein? Por que Deus não abre uma porta para mim? Preciso de um emprego urgente. Parou um senhor, em Cristo eu falo a verdade, não minto. Ele parou. Rapaz, eu nunca mais vi aquele homem. Aquilo me impactou. Ele parou uma bicicleta Barra Forte verde. Não, Barra Forte não, aquela bicicleta bem antiga. Sabe aquelas bicicletas bem antigas, lá de 1960? Mas era até bonita. A camisa dele... Uma Monarch. Uma Monarch, bem isso. A camisa dele, se você passasse a unha, você rasgava de tão fina que era, tão simples. Ele um boné, um óculos desse tamanho. Ele olhou para mim sentado na praça ali, da Rua 4. Ele olhou para mim e falou assim, jovem. Ele falou, me dá a sua RG aí. Eu falei, pronto. Pronto. Só essa que me faltava. Fui fazer oração lá atrás, estou passando por uma prova. Eu vou para a igreja, estão falando que eu só vou atrás das meninas. Eu oro E aparece esse senhor aqui, que parece mais né, aquele óculos bem grande, um chapéuzinho, o homem está aqui, uma calça social, batida, uma sandália, aquela sandália e uma camisa que você passasse a unha, rasgava a camisa fininha. Ele falou assim, ó, o Senhor vai abrir a porta para você, me dá sua RG aí. Só que tem um detalhe, não esqueça da onde ele te tirou. Eu olhei assim, o outro que estava do lado regalou os olhos. E olhou para mim e falou assim, com esse cabelo aí está muito na moda. Eu falei, pronto, a bênção é completa. Uma semana depois a porta se abriu. Aleluia. Eu falei, rapaz, esse negócio de ser crente aí não é ruim não. Está se cumprindo umas coisas aí, está começando a acontecer. Só que quando começa a acontecer, gera o quê? O desconforto que eu tive. Os ataques. E os ataques, que é o pior. E você sabe de onde veio o pior dos ataques? Por incrível que pareça. De pessoas dentro da igreja. Pessoas que estavam dentro da igreja. Que não interpretaram o que o pastor Isas falou comigo antes aqui. Os irmãos que estão aí vendo agora, o pastor Isas falou comigo antes, a gente estava conversando aqui a respeito de alguma coisa a respeito da graça. Porque nem todo mundo interpreta o que Deus faz na vida de uma pessoa da forma que eu estava. Porque aí começa a entrar questionamento. Começa a entrar as pessoas começam a entrar em parafuso. Por quê? Por que Deus pegou o Jefferson? Por que Deus pegou ele lá fora? Teve uma vizinha que uma vez falou assim para mim, falou, Jefferson, o que você acha assim, assim, assim? Ela crescida no evangelho. Eu falei assim, ó, posso falar a real para você? Eu falei, eu não sei qual que é o propósito de Deus em tudo. Porém, se ele tira alguém, independente do lugar que ele tira, ele tem um propósito. E ela não aceitava muito aquilo. Então, a maior dificuldade que eu tive, não foi com as pessoas, às vezes, que não têm envolvimento nenhum com a igreja. Porque quando a pessoa não tem envolvimento nenhum, ela às vezes até quer ver você melhor. Ela quer ver você melhor, porque ela está vendo a situação que você vivia antes. Tanto é que depois de um tempo, a gente ouvia os vizinhos falando, um pai falava para o outro filho, ó, faz igual o filho do seu José ali, toma vergonha, pega a Bíblia e vai servir a Deus que nem eles servem. A religiosidade te travou. Exatamente. E você sabe qual o maior problema que eu tenho até hoje, depois de 20 anos? A religiosidade. Porque até hoje ela quer ainda tentar parar um processo de que Deus mostrou a glória, se manifestou a glória dele na minha vida, e de certa forma em muitos lugares, o que eu estou falando aqui eu não posso falar. Isso é uma realidade, se você for ver. Jesus Cristo ele passou por isso. Então, nós não vamos fugir disso. Exatamente. Você pode ver, Jesus trazia um evangelho totalmente diferente que o povo judeu conhecia. E quem bateu de frente com ele foi os fariseus. Exatamente. Então, hoje, o que você está enfrentando são os novos fariseus que ainda existem e se levantam para ir contra um agir de Deus. O agir de Deus pode vir de formas diferentes do que a gente está acostumado. E se você não está com mente aberta e ligada no reino do Espírito para compreender, exatamente, você pode atrapalhar ou matar uma obra de Deus. Exatamente. Você sabe que tem pessoas
que não conseguiram vingar no Evangelho, a palavra certa é vingar no Evangelho, porque eu acredito que elas não tiveram a resistência que Deus me deu. Porque na realidade, por diversas vezes eu parei e falei assim, não, ó. eu acho assim, o meu ponto de vista. Sim, pra sim. te cortar. Não é que ela não teve a resistência. Ela não tinha, vamos dar um exemplo. Por que você continuou? Você tinha sede. Sim. A diferença de você continuar ou não é a resposta que você dá quando você apanha. Tem gente que apanha, você foi igual o Rock Balboa. O Rock Balboa tomou uma porrada, ele levantava e continuava. Várias. Entendeu? Exatamente. Até eu gosto de uma frase que ele fala, a diferença de um campeão é aquele que não chora e não murmura, não reclama da porrada que a vida dá. Exatamente. Ele se levanta e tenta fazer diferente. Exatamente. Então, tipo assim, aqueles que desviaram e se afastaram, usaram das lutas e das armadilhas que se levantaram contra eles como muleta para já fazer o que eles estavam no coração deles para fazer. Vamos supor, às vezes estava com desejo de sair da igreja e não tinha uma desculpa. Aí aconteceu aquilo e às vezes a pessoa usou isso para se afastar. Ou às vezes a pessoa apanhou e falou, eu não vou apanhar de novo. Ou, às vezes aconteceu comigo. Se está assim dentro da igreja, é melhor continuar fora. E esse é o grave erro. Entendeu? Porque, no cortando o Thiago aqui, já aproveitando, porque assim, eu falo isso aqui sem medo de errar. E essa mesma conversa nós tínhamos no seminário. Uhum. No seminário eu dizia isso por várias vezes e muitos irmãos concordavam e muitas pessoas entravam até em colapso, porque na verdade nós não estamos preparados para lutar, tá, com as armas da fé a favor dos homossexuais. Você sabe por que não? Porque a igreja está cheia de homossexual. Por incrível que pareça. Sim. Ela está cheia de homossexual, só que ela prefere bater no que está lá fora, que não tem ligação nenhuma com o evangelho. Quem está lá fora não tem ligação com o evangelho. A gente tem que pegar os que estão dentro da igreja e falar com amor com eles, para que eles criam dentro deles um despertar a ponto de dizer assim, ó, eu não quero viver a prática do pecado no homossexualismo. Não adianta eu pegar a pessoa, exemplo, esses dias perdemos um jovem do ministério com overdose. Uhum. Mas o porquê que ele morre de overdose? Mas Deus tinha um propósito da morte dele, nunca foi o propósito de Deus. Só que o que acontece? O que nós fazemos? Eu estou falando isso aqui porque aconteceu comigo. Não estou nem longe de mim falar do pastor Ezra, do Tiago, dos demais pastores que estão ouvindo aí, que tem o acesso ao podcast. O problema das pessoas, de muito líder, que aí se encaixa no que o pastor Ezra fala, que é a religiosidade. Porque religião é religar. Então, não é a religião em si, é a religiosidade, a prática da religiosidade. Eu vejo a pessoa lá, eu falo assim, ele não quer. E na verdade não é que ele não quer, ele precisa de alguém que pegue no braço dele e fala assim, ó, eu estou com você aqui. Porque tem amigo meu aí, tem um jovem conhecido meu, que eu fiz isso com ele. Ele usava muita droga, ele teve muito problema. Era 1h da manhã, ele estava lá no portão da minha casa. Uhum. Pô, eu não consigo. Falei, não, você vai conseguir. Eu tinha que acordar 5h da manhã. Hoje o que falta muito, que é difícil, porque é profecia da bíblica isso, é o amor se esfriar. Porque por que Deus conseguiu nos alcançar? Ele nos alcançou porque nós fomos constrangidos pelo amor de Jesus. Sim. Pelo amor que ele teve de morrer por nós, de entregar a vida por nós. Então o amor dele chegou até nós, e através do amor dele nós fomos transformados. E como que a gente muda a vida de alguém? É você verdadeiramente amando aquela pessoa. Por que aquele pastor que você mencionou, como que é o nome dele mesmo, que foi o único que chegou em você? O pastor Marcos Rosa? Pastor Marcos Rosa. Sim. Ele realmente olhou você com amor. Ele me viu. Ele te viu com amor. Com amor. Entendeu? Os outros não olhou com amor por você. Então quando a pessoa, mesmo sem ter motivo, sim, vamos supor, você fala assim, olhando para a situação que o Jefferson estava,
Ele não tinha motivo, razão, circunstância Sim. de ter chegado em mim. Mas ele, sem motivo algum, ele veio e me amou. Então Exatamente. isso choca você e faz você querer uma mudança. Aquilo me impactou. E outra Sim. coisa, e você está falando do processo de libertação, aí eu vou mais longe. No processo de libertação, eu tenho vontade de evangelizar. Tenho vontade de evangelizar. Estudava no Ribeiro, bateu uma 0 hora em mim. Só que eu achava que aquilo era meu. Não era meu. Era Era o Espírito de Deus falou assim para mim, assim, nessas palavras. Aí eu comecei a interpretar o que era a voz de Deus. Mas como pode, né? Uma roupagem igual você, uma Eu falei- roupa, mas falando. Eu falei assim, peraí. Eu não tô tenho Falei, eu não padrão. tô acreditando, eu não tenho perfil para isso, o que Deus está fazendo. Cara, eu não suporto. E eu vou mais além. Eu não suportava social. Eu sempre gostei de andar bem largado, bem tranquilo. Sabe aquela pessoa que não está nem aí com a paçoca, literalmente? Fala, não, eu não quero nem saber se a água vai subir, se vai descer. Não, eu quero mais viver, eu quero que todo mundo se exploda. Só que aí eu vou para Cristo, aí ele vai lá no trabalho e fala comigo, ó, seguinte, jejua e ora aí. E pega uns panfletos e vai fazer panfletagem na escola. Rapaz, aonde eu estudava. Eu falei, pronto, a loucura bateu legal. Eu falava, peraí, agora eu pirei de vez. Agora sim eu estou vendo que eu estou totalmente pior do que... Eu falei assim, esse negócio de Deus é melhor do que estar no mundo, porque é um negócio que dá uma vontade de você fazer e tem alguém falando para você ir fazer. Eu fui. Comecei a orar. Só que eu não sabia onde eu estava entrando. Eu chegava, o que eu fazia? Comecei a fazer o jejum, não falei para ninguém, falei nem com o pastor da igreja. Nem com o pastor da igreja eu falei. Eu fui lá, falei, vou fazer. A Bíblia está falando para jejuar aqui, eu fui, peguei a consagração e tal. Rapaz, aonde que eu estava pisando? Uma noite, você vê como que é o mundo espiritual, parece que não. Teve uma noite que eu estava orando, o meu colchão da beliche foi levantado. O inimigo estava tão furioso, minha vida era cheia de brecha, eu não sabia que eu estava entrando no território dele. Ele falou, peraí, você está ficando maluco, velho. Você está de brincadeira, você está achando que você veio para Jesus, você conheceu o lado oculto da coisa, agora você está querendo falar dele lá. Lá vai eu. Marquei, juntei eu e uns mais outros, tinha outros da igreja. Falei, pessoal, é o seguinte, aí tinha um presbítero Pedro. Pedro pegou e deu 700 panfletos. Chegou, lembro que o Pedro chegou com um carro, dentro do carro da esposa dele chegou um panfletinho e falou assim, ó, Jefferson, tô indo embora. Peguei eu mais 5. Falei, ó, cada um fica num portão aí, vamos evangelizar. No portão do Ribeiro à noite. Falava de Jesus, falei de Jesus, isso foi numa quarta-feira. Eu lembro que naquele dia eu vi que muitos jogou um panfleto, depois eu fiquei olhando lá, porque eu estudava lá. Muitos pegaram e outros não pegaram. E aí que está a questão. Na quinta-feira teve uma briga. Um jovem foi assassinado lá fora. Entendeu? Aí eu comecei a entender. Eu falei, peraí, a voz que eu estava ouvindo não era a minha vontade, não. Tem um Deus aí querendo me usar, e é esse aí. Ele me tirou de lá de fora e tem um objetivo aí. E isso é interessante em Deus. A gente tem que fazer a obra com as nossas ferramentas. Exatamente. Com a roupa, o jeito que você era, o estilo. Sim, a gente sim. tenta mudar e entrar no padrão de pessoas. E esse é o erro. Né? A gente quer padronizar. A gente quer moldar as pessoas. Moldar as pessoas. E você sentia fora do pacote porque Sim. você não conseguia entrar no molde. E eu tenho dificuldade até hoje. Porque a minha dificuldade maior é entrar num formalismo de um Deus que eu percebo que ele é multiforme graça. Multiforme graça. Ele não vai ser sendo Deus, ele não consegue se encaixar dentro de perfil de pessoas que falam, não, ele vai fazer assim. Porque aí nós vamos limitar o poder de Deus. Sim. Só que aí entra as minhas experiências. Começa a ter experiência com Deus. Só que aí entra também outros
Outros opositores que, na verdade, eles achavam que estavam me enterrando, mas eles estavam fazendo o quê? Fazendo com que a minha árvore florescesse. Aí começa, então, Deus trazer à tona o que Ele tinha na minha vida. Aí começa a vir a confirmação, começa a vir... Aí gera em mim, naturalmente, eu começo, então, a trocar aquilo que é as minhas roupas. Naturalmente, ninguém me forçou. Sim. Naturalmente, o Espírito de Deus começa a falar assim para mim, ó, para você entrar ali, você precisa disso aqui. Sim. Para você falar ali, você vai precisar dessa forma. Eu quero te usar ali, mas você não pode ficar assim, porque assim eles não vão entender o que eu tenho que falar por intermédio de você. E você sabe que algo, eu acho que o nosso tempo tá, tem tempo ali para falar, né, Thiago? Tem? Não, a gente já passou um pouquinho, Mas não tem continuar. problema. E para você entender o processo, depois que eu saí, eu tive outros opositores. Também quero falar do Kaique do Cavaco, meu amigo, falou assim, ó, Jefferson, lembra de mim lá? Estou falando de você, não esqueci não. E o pessoal também do grupo que nós fazemos evangelismo, do Rodrigo. Esse trabalho com o Rodrigo foi uma das experiências que eu tive que mais me chama a atenção depois. Não foi isso aí, foi em 2020, antes da pandemia. Que é o projeto na cidade, é do Rodrigo, lá de Jesus ao Caminho. O evangelismo estava rolando dentro da pista de skate, lá embaixo. Os panfletos estavam na nossa mão. E eu fui da forma que eu estou aqui. Estava com outra camisa, uma bermuda, um tênis bom, esse relógio. E eu vi que tinha alguns jovens usando droga lá atrás, lá embaixo. Quem que vai entrar lá? Eu. Eu olho assim e falo, peraí. Aqueles jovens lá faz o que eu fazia. Quando eu cheguei lá, eles ficaram assim, olhando para mim e falaram assim, vou falar, eles falaram assim, ó, tinha 4, 5. Eles olharam assim para mim, eu fui lá, levei o panfleto para eles, olharam assim para mim e falaram, o que você está fazendo aqui? Todo mundo fala de Deus lá e ninguém tem coragem de descer aqui onde a gente está. Aqui ninguém, até hoje, desde quando eu venho usar droga, aqui ninguém vem descer aqui. Eu falei assim, não, eu vim aqui para falar com vocês porque eu já fui assim. Aí Deus começa a falar assim para mim, fala, por isso que eu fui lá e eu entendi o que você queria. Você não está aí à toa. Ou seja, o projeto meu continua, ou seja... Deus deu a corda para você ter as suas experiências, para te usar para um chamado. Para usar especificamente, porque na verdade, falar em missão, muita gente fala em missão, nada, longe de mim falar de quem está lá hoje sofrendo na Rússia, na Ucrânia, longe de mim, há poder no nome de Jesus. Mas entenda o que é missão urbana. Às vezes, quanta gente está do nosso lado ali, não estou falando que às vezes, porque tem lugares que o pastor Esdras entra, que eu não entro. Tem lugares que você entra que eu não posso entrar. A legalidade, né? Você tem autoridade nessa área porque você viveu. Já então, vivenciei quando você aquilo. falar, a pessoa vai ter uma ligação. Exatamente. Aí que está a questão. Quando você fala, as pessoas vêm e ela se identifica com o que você fala, as pessoas falam assim, peraí. E vira e mexe. Eu tinha até parado um tempo. Eu tinha parado de postar essa foto aí porque... Na realidade, é aquilo que fala o que o pastor falou. A religiosidade, às vezes, ela quer falar assim para você. Você não tem que estar falando que Deus fez na sua vida lá. Olha o jeito que você está agora. Você está melhor, você está bem, você está falando bem. Você não... Porque a minha forma de falar era 11 gíria e uma palavra normal. Eu só falava gíria. Como acreditar num homem desse? Não é verdade? E outra, você quer ver? Eu vou mais longe. Na época era gíria, hoje é dialeto. Sim. E você vai ver, olha como que é. Na época, se eu chegasse na igreja, eu desse um soco na mão do outro, eu era o maloqueiro da igreja. Depois da pandemia, todo mundo precisou dar um soquinho no outro. Até pregando, eu falei, na minha época, se eu fizesse isso no culto, eu era o maloqueiro. Hoje está todo mundo dando um soquinho no outro, porque não tem como dar a mão. Você chegar, e aí, mano? E aí, mano, fala assim, nossa, desviou. Quantas vezes eu tomei nome de desviado, por quê? Por causa de algo que inocentemente eu fazia. E Deus sabia que era inocentemente, porque não tinha como. Ou seja, para você entender, ao ponto que eu cheguei, que eu precisei chegar a um ponto, eu falar assim, não, Deus é comigo de tal forma que Deus colocou no meu coração, vai lá e faz seminário. Vai crescer. Vai crescer. Não fique preso aí apenas no que você está aprendendo desses daqui. Certo? Quando eu chego no seminário, eu sou impactado, porque dentro do seminário eu começo a ver coisas que eu não via de outros ministérios. E aí você começou a ter experiência com pregação? Com pregações. Mas eu prego já desde de 2000
um tempo atrás. Só que acontece, só que as mensagens... Desde a escola. Desde a escola. Só que as mensagens que eu pregava nos púlpitos, o que acontece? Você vai perdendo a vontade de estar nos púlpitos quando você começa a entender que a necessidade maior não é quem está lá dentro, é quem está lá fora. Só que isso sempre me incomodou. Porque quando eu pregava dentro da igreja, eu sabia que dentro da igreja vinha... E a gente sabe, o senhor sabe do que eu estou falando, o senhor é pastor. As maiores críticas vai vir de quem está lá dentro. Sim. Porque quem está lá fora, normalmente, às vezes ele está numa situação tão perdida. Porque eu já vi a manifestação de Deus em situações. Um dia foi um irmão cantar no louvor da igreja, ele cantava assim, ó, quando Jesus estendeu a sua mão. Ele cantava com uma intensidade tão grande que eu me lembro que os pecadores passavam, um exemplo, os pecadores, Jesus, os pecadores no total, as pessoas passavam embriagadas, tinham pessoas que passavam na frente da igreja, a graça de Deus era tão grande que as pessoas colocavam a mão na cabeça assim, ó, travava na frente da igreja. Eu falava assim, ó, aí está a graça irresistível de Deus. É impossível, gente. A graça irresistível, ela atuando, ela é impossível. Por isso que eu falo para todo mundo que está ouvindo aí, eu acho que já finalizou meu tempo, mas eu vou continuar falando se você dá corda. Evangelista fala, meu irmão. Você dá corda 2 horas e fica falando aqui ainda. Não, pessoas vão estar ouvindo e vai estar se identificando. Vai estar se identificando. Então é importante de tudo isso. Quando eu falo isso com pais, falam isso com quem tem filho que está passando por dificuldade. Ah, estou com dificuldade. Não joga a toalha. Não joga a toalha. Porque uma coisa eu falo para os irmãos, minha mãe ela não tem um ensino fundamental. Só que uma coisa que a minha mãe tem que muita gente não tem, que tem muita coisa além dela, é a fé em Cristo Jesus. E você sabe que foi questionado esses dias, foram perguntar para ela. Isso, na verdade, não é, ela não fala isso nem por querer se aparecer, não, por causa da simplicidade que Deus colocou no coração dela. Falaram assim para ela, falaram assim, qual é o desejo do coração da senhora? Ela falou, não, meu desejo é fazer a obra e um dia se encontrar com Deus. Mas a senhora não tem vontade de fazer uma viagem extraordinária? Ela falou, não, isso aí para mim não vai mudar muita coisa não, meu negócio, ela atravessa a rua, faz parte do culto de oração, hora de madrugada, e um detalhe, tá? Quando Deus quer fazer alguma coisa que eu sei que o negócio vai estreitar para o meu lado, ela já me fala, ó, vai estar difícil para você. O que você está fazendo aí? Presta atenção onde você está pisando, porque eu estou intercedendo para você aqui, Deus está falando aqui, ó. Teve cultos que ela falava assim para mim, ó, você está passando. Tinha dias que eu estava com a amargura tão grande no coração, com a tristeza, que ela sentia lá por ser intercessora. Ela falou assim, ó, eu estou sofrendo aqui, eu acho que está acontecendo alguma coisa com você aí. Mas em nome de Jesus, assim, 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 assim. Aleluia. Então, na verdade, hoje eu também sofro das orações dessa mulher. E eu falo uma coisa para todo mundo que está ouvindo aí. Todo mundo que está orando, está lutando, eu faço das palavras de todos os outros que vieram antes de mim. Estava acompanhando o podcast do pastor Paulo, o pastor Paulo e o outro também que trabalha com clínica de recuperação. É isso, quem tem filho, ó, preste atenção, quem tem filho envolvido com homossexualismo, com drogas, com tráfico, não se desespere, acredite. Dobre o seu joelho, profetize, coloca a mão na cabeça dele. A receita da minha mãe era essa. Sim. Ela nunca deixava o que as pessoas falavam lá fora entrar dentro do lar dela e dizer assim, ó, seus filhos não vão conseguir, ela repreendia. E não existe coisa mais poderosa que oração de mãe. Exatamente, ela repreendia. Ela nunca aceitou, ela falou assim, meus filhos não. O diabo na vida deles aqui não toca. E ela sempre batia o pé, que parecia uma coisa absurda. Mas é essa receita que todo pai que tiver um filho em dificuldade de uma mãe tem que usar. Porque não adianta chegar lá, aí você vai lá ouvir o conselho de uma pessoa que não tem nada com Deus. Ah, não, já vi isso aí, não vai dar certo, eu sei que essa vida dele aí é cadeia ou cemitério. A pessoa, tá certo, vai ficar aqui na passividade da coisa, vai aceitar aquilo com normalidade. Não aceite, não aceite. E uma outra dificuldade também, que eu falo para vocês que vocês vão ter, quem é novo convertido, que passar por isso, já ouviu música de ocultismo, eu não vou citar nome, porque isso pode prejudicar o canal, mas tem muitas músicas aí que eu fui buscar a tradução, fui entender o que era. Era totalmente ligado no que eu não vou dar certo, minha vida é isso vai acontecer, ou seja, eu estava abrindo uma cova que eu mesmo ia entrar dentro. Sim. E eu achava que eu estava... Você estava se tornando aquilo que você estava se alimentando. Exatamente.
Porque você só não ouvia, você cantava Eu também, cantava. entendeu? E era o que eu gostaria de viver, que na realidade, quando eu vi que não era nada daquilo, aí eu fiz a oração, o apelo aí, que quase também fui, e Deus teve misericórdia da minha vida. O grande perigo das músicas, por isso que a gente sempre fala pro pessoal tomar cuidado com o que ouve, com o que canta, ouvir só coisas voltadas para Deus, porque tipo, quando você ouve a música, aquilo entra no seu ouvido, Sim, se entrar no coração, a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, e você vai Sim. profetizar aquilo. E aquilo vai vir para sua vida. Irmão, você sabe por que eu estava falando bastante aqui? O meu relógio travou 9 horas da noite, ó. Agora eu olhei, já excedeu o tempo. Mas, resumidamente, é isso. Até falo para os irmãos que estão aí me ouvindo, outros irmãos que estão aí, que Deus abençoe a todos. E eu agradeço a oportunidade do Pastor Esdras, Aleluia. do Tiago, Deus abençoe vocês. Isso aqui é um canal de bênção. Pode acreditar que muitas pessoas virão aqui e edificarão outras vidas em nome de Jesus. Eu acredito que você não chegou a contar tudo a sua história. Não. Se quiser, a gente marca uma continuação. A gente pode estar gerando outra oportunidade. Vamos aí que eu preciso fechar o ano. E eu não perco a oportunidade. Porque uma das coisas também que eu particularmente vivenciei, foi quando eu tive uma visitação muito forte no meu quarto. Essa foi uma das maiores experiências que eu tive. Que eu dobrei o joelho no pé da cama e o próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, colocou a mão sobre a minha cabeça e diz assim, ó, fique tranquilo que quem cuida da sua vida sou eu. E saiu a presença de dentro do quarto. Aquele lá foi... Depois daquele dia, Nunca mais fui o mesmo. glória a Deus. Nunca mais fui o mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi um prazer te conhecer. Amém, pastor. Né? Que Deus possa continuar te usando, Amém. usando o seu ministério, usando o seu dom. Amém. Né? Tenho certeza que Deus vai te levar em lugares ainda que você nem imagina. Em nome de Jesus. Né? E é importante tudo isso que, né, você relatou. Hoje, eu tenho certeza que quando você olha para as pessoas, você ama, você acredita, você Sim. fala, ó, Deus vai mudar a sua vida, porque é reflexo daquilo que você, né, se tornou em Deus. Isso mesmo. E já marquei aqui no 2 de dezembro. Eita glória. Então aí se você acompanhou a nossa live, vai assistir depois aqui, se identificou com a história que o Jefferson trouxe pra gente, compartilhou conosco, ele tem uma continuação, ele vai voltar aqui, vai continuar a história Amém. dele, vai compartilhar as experiências que ele teve com Deus. Aí, então não percam, dia 2 do 2 12. do 12, ele vai estar aqui conosco de novo, continuando a história dele. Amém. É isso aí. Amém. A gente vai estar encerrando. A gente tem um costume que a gente convida, não é obrigado, o entrevistado à noite a encerrar com uma oração. Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, eu te louvo. Te louvo pela tua misericórdia, bondade, graça estendida sobre as nossas vidas. E peço que o Senhor adentre aos lares que estão, ó Senhor, ouvindo e envolvidos nessa programação. Peço que a bênção do Senhor que enriquece no Acrescentadores seja a vida sobre a vida do Tiago, a vida do pastor Esdras, o ministério e família, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando. Agradeço aí Amém. por ter querido. vindo aí, Jefferson. Obrigado mesmo. Como eu disse para você, a cada live, a cada entrevista, Deus tem falado coisas diferentes. Eu tenho aprendido coisas diferentes. Tem agregado muito na minha vida. Amém. Eu não sei se é o mesmo caso com o pastor. Mas aí, pastor, fala a sua mensagem de Aleluia. encerramento. Glória a Deus, agradeço a todos que estão conectados, compartilhe, deixe o seu like, né? Tenho certeza que nós vamos atingir os 4, 5 mil, né? Conto com o seu compartilhamento e agradeço, Jefferson, muito obrigado. Pastor. Você está, né, à disposição aí de contar o seu testemunho. Amém. Eu tenho certeza que pessoas vão ouvir, vão ser impactadas com a sua história Amém. e vai ter uma transformação de vida. Eu creio. Muito Glória a obrigado e que Deus te abençoe. Amém, querido. Amém. E é isso aí, gente. Eu vou passar para o Jefferson agora para ele estar falando sua mensagem de encerramento. Mas reforçando, a gente tem agora aí disponível no nosso canal o botãozinho em formato de coração chamado Valeu.
se você acha que os nossos conteúdos que você tem assistido têm abençoado a sua vida, sentindo o coração de nos ajudar, você pode estar escolhendo aí os valores que está disponível aí e nos ajudar, abençoando com recurso financeiro para a gente estar comprando equipamentos melhores, para a gente estar fazendo lives melhores, trazendo os vídeos com conteúdos melhores para estar abençoando a vida de vocês. E reforçando, 80% das pessoas que acompanham as nossas lives não são inscritos. Portanto, se inscrevam no nosso canal, que isso nos ajuda. Amém? Então, Jefferson. Pessoal, então é isso. Fica aqui já para vocês que estão aí. Quero que compartilhe a live. Não a minha, somente os demais pastores que passaram por aqui. Que venhamos abençoar esse ministério. Os irmãos que estiverem a sua plataforma aí, compartilhe no WhatsApp, no Instagram. Com certeza Deus há de usar a minha e a vida dos pastores que aqui estão para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Um forte abraço, tudo de bom, Deus abençoe. Glória a Deus, estamos encerrando aí, pessoal. Tchau, tchau.